Boa tarde a todos. Vamos dar início ao trabalho desta tarde com alguns avisos. O NEPOM, como todos sabem, a gente tem dois projetos sociais, alguns. Um deles é a distribuição de cesta básica, que a gente faz mensalmente com os familiares de PM e também o pessoal da comunidade que está carente. Surgiu uma sugestão para que a gente faça uma rede. Cada um de nós, trabalhadores, frequentadores do NEPOM, poderia indicar e escolher um parente, um amigo que pudesse contribuir com um quilo, a quantidade disponível para que a gente possa reforçar a nossa cesta básica. O segundo projeto é o do distribuição de enxovais das gestantes, que também a gente aceita as contribuições. E podemos dizer que o terceiro é a visita ao projeto Visita Bom Pastor, que nós visitamos os policiais militares e pessoas da comunidade que estão hospitalizadas. Temos também os nossos cursos de atendimento, de acolhimento fraterno, que acontece às terças-feiras, às 19 horas, e que as inscrições estão abertas. Queremos também comentar, é um assunto que foi bem visto, do desencargo do nosso companheiro Divaldo Franco, porque a gente é indispensável falar o mérito e as obras dele. Então pedimos que, quando lembrarmos dele, possamos orar para que ele possa continuar o trabalho da espiritualidade, que com certeza está continuando e irá continuar. Pedimos aos assistentes que estão nos assistindo online para curtir, compartilhar e, se possível, quiser fazer comentários sobre a palestra. Feito isso, vamos, como é de praxe, ler um texto que eu escolhi, um texto do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O subtítulo é Estejamos Contentes. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda, para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuído mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, no dia de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujo raio ilumine, balsamize, alimente e aqueça. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos um pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento.
Feito isso, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e buscarmos essa sintonia com a espiritualidade maior. E vamos começar agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui presentes, a fim de participar, com certeza, desse banquete que será nos servido nesta tarde. Como bem disse o texto, que estejamos sempre satisfeitos e reconhecidos, inicialmente pelo dom da vida, pela oportunidade, como disse, de estar aqui na casa de luz e por tudo que nos foi concedido pela graça divina, entendendo ainda que somos imperfeitos, portanto, ainda não somos merecedores da felicidade plena. Por tudo isso, amado Mestre, te pedimos a tua proteção nos trabalhos desta noite, inicialmente inspirando a nossa irmã Jamila e a todos nós, para que possamos estar receptivos, tanto com o coração como a mente. Obrigado, Mestre amado, e em teu nome, com a tua permissão, damos por iniciar os trabalhos desta noite. A Mestre de hoje é a nossa amiga que já é patrimônio do NEPOM, amigo. O tema do mês é Jesus no Lar e hoje explicações do Mestre. Boa tarde. Boa tarde. A todos os irmãos e irmãs presentes, aos nossos internautas. Que bom mais uma vez estar aqui e com um tema tão significativo quanto as explicações do Mestre. Interessante que, como sempre, os assuntos que dizem respeito a Jesus, eles são trazidos com simplicidade, como foi a sua vida, o que é inclusive um símbolo de grandeza. É inversamente proporcional ao que nós cultivamos por aqui, uma ideia de que grandiosidade significa luxo, soberba, suntuosidade, mas para as questões de natureza espiritual, de fato, grande é todo aquele que se faz pequenino, é todo aquele que se predispõe a servir ao outro e não a ser servido. Lição essa que, na condição de humanos, estamos precisando aprender e há quanto tempo estamos exercitando essa possibilidade. Então, aqui nós vemos que nesse capítulo, Explicações do Mestre, que é um dos capítulos da obra Jesus no Lar, Sara, que é a esposa de Benjamim, está no momento de conversação e ela tem as suas dúvidas e deseja que o Cristo, então, as retire. Então, ela vai trazendo, é bom lembrar que Sara, a esposa de Benjamim era um criador de cabras, eles estavam acostumados a esse tipo de lida no cotidiano deles, além da retirada do leite e tantas outras coisas, né? Então, lá nesta casa em que Jesus se encontrava, Sara começa a tecer os seus comentários. Para ela, essa ideia do reino de Deus era algo muito sublime, belo, mas um tanto quanto difícil de se viver. E Sara trazia que a sua principal dificuldade estava em perdoar as pessoas, ainda mais com essa história de que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí a gente já pode ir para os cálculos matemáticos e até dizer, bom, se é 70 vezes 7, esses 400 e pouquinho aí, que a gente já fica até um tanto triste, poxa, tantas ofensas, 400 e tantas vezes, e eu ainda vou precisar perdoar? E olha que a gente precisa se sentir muito ofendido e acusado 480 e tantas vezes. Mas isso já gerava um certo incômodo, porque a nossa cota de perdão tende a acabar e eu ainda preciso de mais um pouco. Então ela trazia esse grande incômodo que para ela perdoar era uma grande dificuldade. E ela vai tecendo essas considerações a ponto de fazer uma pergunta. Olha, eu reconheço que eu tenho a dificuldade em perdoar, mas eu gostaria de me iniciar nessa ideia do reino dos céus. Como é então que eu posso fazer? E aí ela vai recobrar as pregações que são feitas sobre a Boa Nova e que além do perdão fala de amor. Para perdoar, necessariamente eu preciso ter amorosidade. A amorosidade aí vem da compreensão de que o outro só vai ofertar aquilo que tem. Se a ideia é que a cada um segundo as suas obras, por mais que desejemos,
o outro não vai dar aquilo que desejamos caso ele não tenha. Isso seria uma ideia até um tanto quanto de incompreensão, falta de indulgência, perversidade, necessidade de apressar a evolução do outro, preocupação essa que nem Jesus e nem Deus tem. Esse é o primeiro ponto para que a gente possa refletir. Se Deus tivesse pressa e se Jesus viesse aqui com o caráter da imposição, já estaríamos na condição de espíritos perfeitos há muito tempo. Eu sempre gosto de fazer essa recordação. Jesus não fez imposição, ele convidou os seus apóstolos. Sabe aquela coisa que mãe faz com o filho? Passe aqui na minha frente. Jesus não disse isso para nenhum apóstolo. Passe e a partir de agora sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele fez uma consulta. Você acha interessante ser pescador de almas? Quer de fato estar nesse reino que eu lhe oferto? Não teve imposição, obrigatoriedade ou um contrato que tenha sido assinado para seguir Jesus. E isso vige até os dias de hoje. Se fosse obrigação, não estaríamos no ponto em que nos encontramos. Todos nós que aqui estamos, em qualquer lugar deste planeta e do universo, como criatura divina, é dotado de livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de escolha, sou eu quem decide o meu destino. A partir daquilo que me é ofertado, eu decido se faço ou se não faço. O que vai definir a minha resposta é a minha maturidade e o meu grau de consciência espiritual. Vamos lembrar uma coisa: grau espiritual ou nível evolutivo depende de um casamento entre conhecimento e aquisição moral, porque eu posso ter o conhecimento de todas as leis universais. Contudo, moralmente, eu não posso, ou melhor, eu posso não querer atendê-las, porque eu tenho outras inclinações, outros desejos, outros anseios. Eu posso saber que Deus existe, que eu sou imortal, que existem várias e múltiplas vidas, que eu vou chegar à condição de espírito perfeito, que eu posso fazer escolhas, que eu posso optar pelo bem e simplesmente não querer. Isso nos é facultado. Agora, claro, assim como nos é facultado escolher, as consequências também nos são dadas. E aí nem sempre a gente acha tão interessante os frutos que a gente vai colher. Eles podem ser amargos, eles podem ter um certo, vamos dizer que um sabor agridoce. Começa muito bom, daqui a pouco algumas coisas desagradáveis acontecem, um constrangimento, a dor, uma perda, algo que eu não desejo, uma situação, pessoas, circunstâncias, mas tudo isso advém como consequência das escolhas que fiz. Não existe vítima e não existe algoz, mas sempre vai ter responsável. Claro que quando a gente diz não tem vítima e não tem algoz, sempre vai ter alguém cometendo as suas falhas e outras pessoas que serão, digamos que, alcançados por essas falhas por uma questão de sintonia e afinidade. Mas sempre é nossa responsabilidade participar de determinado contexto ou cenário. O que não quer dizer que aqueles desavisados que desrespeitam a lei de Deus não irão responder a ela. A própria consciência vai lhe chamar para esse momento. O que estou querendo dizer é que tudo aquilo que experimentamos é consequência das escolhas que fizemos. Nesse sentido é que nós não somos vítimas, senão Deus teria um dos seus atributos um tanto quanto comprometidos, que é ser soberanamente justo e bom. E sempre também trago essa observação, esse atributo ele não veio separado. Deus é soberanamente justo. Outro atributo, Deus é soberanamente bom. É um só, porque só pode ser justo aquele que é bom. Assim como para ser bom é preciso ser justo, porque se Deus fosse injusto, a bondade cairia por terra. E uma coisa está estreitamente vinculada e atrelada à outra. Isso significa que se Deus é soberanamente justo, o que me acontece não é fruto de uma invigilância, ou Deus teve um momento assim que ele piscou os olhos e programou minha reencarnação. Não.
Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Nesse sentido, não iria escapar nada daquilo que nós fazemos e ofertamos ao mundo. Tanto que contribua com as leis divinas, quanto aquilo que nos afaste dela. Então, essa ideia também que a gente tem, tanto quanto maniqueísta, ou uma pessoa é só boa, ou ela é só má, também diante da divindade não existe. Primeiro, somos criaturas divinas. Dessa sentença ninguém escapa. Então, algo de bom sempre irá desabrochar e perdurar. A questão é que a gente vai precisar alimentar um pouco. Assim como as imperfeições que não são decorrentes dessa hereditariedade divina, mas sim da nossa invigilância, ignorância, persistência na ideia de que a matéria é o que vai satisfazer as nossas necessidades, gera um distanciamento temporário, mas que depois a própria vida tem os seus meios de fazer com que a ovelha volte para o rebanho. Eu acho tão misericordiosa a expressão que Jesus nos deixou. No rebanho, se eu tenho 100 ovelhas, 99 estão comigo e uma se desgarra, ele vai buscar. Então, nenhum de nós estará entregue ao desamparo, que é bem típico do nosso nível evolutivo. Fiz de tudo. Se todo mundo está aqui e essa não quis, problema dela. Jesus não se vale disso. Se uma se desgarrou, ele volta e busca, mas respeitando o tempo da ovelha. Nós somos milhões de ovelhas distribuídas por este planeta. Nenhuma está ao desamparo daquele que é o seu grande mentor. Isso traz um grande alento para todos nós, porque somos almas que estamos sob a égide e os cuidados deste grande Espírito, deste grande iluminar que é Jesus. Então, ninguém aqui se arvore a dizer que está abandonado ou que está sozinho. Não que ele vá se ofender com isso, é simplesmente uma inverdade. Estamos todos sob os cuidados do grande mestre. Conversa circulando aqui na casa de Sara, ela vai trazer essa ideia de que ela não consegue desculpar os que a ofendem, não entende uma vida em que troque as nossas vantagens e interesses pelos interesses dos outros, e porque ela é muito apegada aos bens e ela é ciumenta de tudo o que ela diz que é propriedade dela. Vejam que Sara está com sérios problemas. Então ela vive aprisionada a tudo que ela conquistou, pessoas, objetos, as posses, e essa história de que o meu interesse vai ter que, em alguns momentos, se curvar em relação aos dos outros, para mim, Jesus, esse negócio aí a gente poderia rever para ver se não dá pelo menos para o meio a meio, meus interesses e dos outros. Isso me fez lembrar a história de Lameque. A gente tem uma certa dificuldade com o perdoar várias vezes. Primeiro que Pedro, inteligentemente, ele disse assim, olha, primeiro que na cultura judaica tinha uma premissa, os fariseus falavam muito isso, é da cultura mesmo, que você tenha permissão, autorização para perdoar alguma ofensa até 3 vezes. Da quarta em diante, ó, já chega, viu? Não perdoo mais não, já fiz o meu máximo. O que Pedro faz diante de Jesus? Senhor, se alguém peca contra mim, eu posso então perdoar até 7 vezes? Olha o que ele disse inteligentemente. Se aí a lei está dizendo que é até 3, eu chego para Jesus e digo que eu vou até 7, ele vai me deixar em alta conta. Eu superei a lei. Me dizem que é até 3, eu estou dizendo que vou até 7. Então Jesus vai gostar dessa história. Eis que Jesus vira para o pobrezinho, achando que estava trazendo a maior proposta do universo, e diz, não 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Eu imagino que ele deve ter murchado diante da proposta que ele levou e que não teve sucesso. O que acontece na cultura judaica? A expressão 70 vezes 7, para a gente, ela tem várias palavras, mas para eles 70 vezes 7 é uma expressão. Então, o dizer 70 vezes 7 vezes é uma espécie de afirmativa de uma única sentença, traduzida em uma única palavra, que obviamente eu não vou pronunciar em aramaico, porque não vai dar nada que seja interessante. Então, esta expressão ou palavra 70 vezes 7
tinha inclusive uma simbologia para as pessoas daquela época. Porque o 7 é um número que significa na cultura o momento em que o mundo material se conecta com o espiritual. Então é um momento que o ciclo divino completa o seu ciclo. É como se nós estivéssemos numa etapa que foi concluída e a renovação se inicia. Ou seja, é a conclusão de um ciclo exitoso de caminhada espiritual. Então, o 7, o número 7, simbolizava a completude das leis divinas para o homem. Por isso que o 7 é, inclusive, tão apresentado em Apocalipse por João. São 7 livros, 7 taças, um livro, inclusive, que desperta bastante, né, o nosso interesse, porque a gente fica sempre esperando o fim do mundo. O mundo já acabou um tempo e a gente fica esperando ao invés de se renovar moralmente. Quer dizer, acaba no sentido dos valores morais, estamos buscando a reconstrução. Então, essa ideia do 7 que é aí trazida, quando Jesus responde até 70 vezes 7 vezes, além de dizer a Pedro que sinto muito, mas a sua conta aqui para mim não vai ser suficiente, ele se remete a Lameque lá na Gênesis, um dos descendentes de Caim. Lembram da história? Caim matou Abel. Então a gente vê que Lameque é o primeiro homem na história que traz o hábito da poligamia. Ele tinha 2 esposas e era um homem muito conhecido pela cólera que ele vivenciava, a ponto de, em um momento de conversa com suas 2 esposas, ele ter dito que elas ficassem atentas, porque o simples fato de um homem ter nele esbarrado e um outro pisado no pé dele foi o suficiente para que ele retirasse a vida de ambos. Então dá para notar que Lameque era um tanto quanto irritado, com uma tolerância bem baixinha e que qualquer nível de ofensa despertava nele um comportamento desmesurado em relação ao que aconteceu. Aí a gente vai lá no Evangelho e lembra: temei os seus momentos de cólera, porque se pudesseis vir no espelho, ou ficaria com medo, ou se envergonharia da carantonha que você forma quando está colérico. Aí eu fiquei pensando, para o nosso nível evolutivo, até com vaidade, para não ficar feio, a gente evita ter momentos de cólera, porque a gente já sabe que não é um espetáculo agradável para o outro. Então, para manter a beleza e a estética em dia, evitemos a ira, porque a gente não fica nada agradável diante dos olhos do outro. Aí não adianta cosmético, não adianta nenhum investimento, porque nos tornaremos feios, como a alma está naquele momento demonstrando. Lameque, então, trouxe, está lá na Gênesis, uma afirmativa para a gente entender o que Jesus quis dizer com perdoe até, não 7, mas até 77 vezes, entendendo que 7 é a expressão do encontro do humano com o divino, e aí ele renasce. Sai o homem velho e entra o tal homem novo. Lameque, então, depois que diz isso, que ele então tirou a vida desses homens porque um tropeçou e o outro pisou no pé dele, ele traz um complemento. Mesmo que Deus tenha dito, porque isso está na Gênesis, Deus, para poder fixar o fim desse ciclo de vingança, porque todo mundo queria vingar então a morte de Abel. Então Deus disse, volta ao tal número 7, todo aquele que vingar a morte de Abel por mais 7 vezes, será punido 7 vezes mais severamente do que as tentativas de vingança que tentar impetrar. O que é que a palavra da Gênesis quer dizer? Que Deus deseja pôr um fim ao tempo de ódio e de vingança. E todo aquele que se arvorar a superar o momento do renascimento e do ciclo divino de 7 vezes, será punido severamente 7 vezes mais. O que é que ele disse? Estou avisando, não invistam, acabou a vingança. O que é que Lameque, danadinho como era, diz? Lameque será vingado quantas vezes for ofendido? Até 70 vezes 7. Ele pega uma expressão que diz infinito, que é o número da divindade, e diz, quem me ofender, eu irei me vingar infinitamente.
Por isso que Jesus recupera a palavra de Lameque e diz: perdoe até 70 vezes 7. Ele destitui o império da vingança. Ele diz: não se vingue infinitamente, perdoe infinitamente. Então ele vai lá no conhecimento judaico que está na Torá, aquilo que o próprio Pedro disse para ele: agora eu vou pegar Jesus, como se alguém pudesse fazê-lo, propõe o até 7, Jesus vai lá, pega aquele que institui a vingança e diz: ao invés de vingar-se, perdoe infinitamente. E qual é a moral da história do perdão? Precisamos perdoar infinitamente, porque pelo nosso passado espiritual precisamos de perdão infinitamente. Daí a ideia da indulgência. Só é indulgente com o outro aquele que conseguiu ser indulgente consigo. Porque o sinal ou o símbolo do perdão, significado, melhor dizendo, não é que eu sou generoso e tão bom que ele perdoa as ofensas. Eu entendo que eu concedo o perdão, porque ao dar ao outro eu estou concedendo a mim. Conceder o perdão é diante de Deus estar disponível a ser aquele que também será perdoado por tantas e tantas falhas nas caminhadas evolutivas. Então, perdoar não faz de nenhum de nós um ser superior ou elevado. Apenas aquele que compreendeu que pede a Deus que as nossas ofensas sejam, então, retiradas à medida em que perdoamos as ofensas do próximo. Ponto final. Ninguém vai ser superior porque perdoa, mas sim porque entendeu que precisa de perdão. Essa é a ideia que Jesus quis nos trazer, que a gente fica fazendo tantas contas, não precisa fazer conta, é perdoar eternamente, o tal 70 vezes 7. Quando a gente consegue entender os símbolos, o que é que para aquele povo significava tal coisa, simplesmente essa resposta tem um sentido. Ele recupera, então, um dos filhos de Caim, a 11ª geração de descendência de Caim, mas que trazia vingança como uma grande forma de linguagem em relação às demais pessoas. Ainda temos muitos descendentes de Caim em nossa humanidade e em nosso planeta. Mas Jesus já nos disse a que tipo de 70 vezes 7 nós podemos optar, que é o que perdoa infinitas vezes. Se Sara tivesse essa compreensão, ela nem precisava elaborar essa pergunta, porque Sara conseguiu perceber que a sua dificuldade de perdoar estava muito mais centrada no orgulho que ela tinha das posses e de sentir que o seu brio tinha sido alcançado com uma opinião, com um comentário ou qualquer outra coisa que o valha. Nós só nos incomodamos com opiniões, comentários depreciativos que os outros nos dirigem quando não temos consciência do que somos. E mais do que somos, de quem somos? Criaturas divinas, potências, seres universais, que estamos numa caminhada evolutiva para chegar à condição de perfeição. E não essa ideia que a gente adotou: eu sou um espírito imperfeito, jamais conseguirei determinadas coisas, sou o pior dos seres criados no universo, Deus deve estar arrependido de ter me criado. Deus não se arrepende de nada, porque para a gente se arrepender, a gente precisou dar um passo em falso. E aquele ou algo que a gente ainda não tem condição de mensurar, aquilatar, caracterizar ou definir, é perfeito. Então, não pode se arrepender porque não cometeu nenhum tipo de erro ou nenhuma falha. Então, Sara vai seguindo aqui digamos que na luta íntima dela, que é uma luta muito próxima da que a gente enfrenta no dia a dia, só que aí ela vai, então, ouvir um comentário de Pedro. Pedro vai dizer que, então, para que ela alcance essa condição de amar e perdoar, ela vai precisar de boa vontade. Aí eu volto para aquela velha conversa nossa. Nós, muitas vezes, confundimos vontade com impulso inicial. Impulso e desejo inicial não é vontade. É uma inspiração, uma intuição ou um lampejo de melhora que nós temos e que, se não for alimentado,
vai virar simplesmente um momento em que desejei melhorar. Aí a gente diz para o outro, é porque você não teve vontade firme, sua vontade está fraca. Isso não é vontade. O que a gente chama de vontade no outro e em nós é um impulso inicial. A vontade tem 5 etapas, 5 fatores dinâmicos que a gente precisa passar por todos eles até chegar na ação concreta. Primeiro eu tenho um impulso, que geralmente é a intuição dos bons espíritos. Sabe aquela coisa? Faça isso, siga tal caminho. Por que isso? Por que não aquilo? E que às vezes a gente ouve assim, até que isso é interessante, mas vão passando as horas, vão passando os dias e a boa inspiração morre. Aí é o impulso ou desejo que, se não é atendido ou escutado, essa orientação do mundo espiritual a gente deixa passar. Depois do impulso, a gente vai para o que a gente denomina de o impulso, a determinação é lá no final, autodeterminação. Nesse momento da autodeterminação, eu identifico quais são as situações que podem me levar a avançar ou as situações que me deixam paralisado. Depois desse momento, eu vou para o autodomínio. A situação aparece e eu vou trazendo outro tipo de comportamento para vencer a situação que me aflige, o vício, o pensamento permanente em coisas que me prejudicam e por aí vai. Depois dessas etapas, eu vou para a determinação. Estabeleço o objetivo e vou cumprindo as metas para alcançar o que eu quero. Depois da determinação, estabeleci a minha meta, eu vou para a ação. Aí sim a vontade, depois que passou por todos esses momentos, ela se concretiza. Então não dá para acusar o outro de fraqueza ou falta de vontade, se o que você chama de vontade para o outro é apenas impulso. Então, quando a gente ouve Kardec dizer, ou lá nos escritos, se não conseguiste vencer as tuas mais inclinações, é porque não teve vontade firme, é porque você não ouviu as boas orientações, não as alimentou e não chegou à concretude da mudança de ação. É isso que ele quis dizer com a tal educação do caráter e com a reforma íntima, como é mais comum escutarmos no meio espírita. Assim sendo, como aqui Pedro deu a deixa para mim, dizendo que a vontade é indispensável, para que isso não passe de qualquer modo, que a gente acha que vontade é qualquer coisa que a gente compra no potinho, mais à frente Jesus então entra na conversa. Notem que Jesus, como todo bom mestre, sempre tinha o hábito da escuta, observava, via as opiniões das pessoas, porque ele não dizia você está errado, você está equivocado. Ele bebia da fonte das almas, onde cada um se situava e dialogava com o nível da pessoa. Ele não fazia imposição ou chegava dizendo eu sou grandioso e agora vou lhe ensinar, você que é tão pequeno. Ele partia do conhecimento do outro. Aí vem a tal pergunta: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Aí Sara vai responder: é a criação de cabras. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Aí Sara responde a Jesus: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Pronto, Sara deu aquilo que Jesus precisava. Olha o que ele diz: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, aí vem a gente. Autoconhecimento, busca por fazer o bem, oração, trabalho do bem, toda aquela cantilena que a gente bem conhece, que chega assim, ó, saltar da ponta da língua, mas que ainda precisa de um grande investimento no nosso dia a dia. A gente não vai conseguir purificar o vaso, que é a própria alma, que somos nós espíritos, como receptáculo para receber essa mensagem crística ou a mensagem dos bons espíritos. Aí a gente pode ser aquele vaso que recebe, que acha lindo, mas que coloca para enfeite. A gente pode ser aquele vaso que até consegue incorporar um pouco, mas como tem dificuldades morais, deturpa um pouquinho, e pode ser aquele que diz: isso aí para mim não tem nenhum tipo de valor.
e continua batendo cabeça, mas a gente respeita o livre-arbítrio de cada um. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com sujidades de nosso íntimo. Claro, imperfeições todos nós temos. Como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Sabem aquela impressão que a gente tem? Entramos aqui no NEPOM, vamos para outros lugares em que a gente sabe que os bons espíritos se encontram, aí a gente está ali na mesma psicosfera, todo mundo é elevado, feliz, com o coração saltitante, dá tão vontade de fazer uma caridade, a gente sai com o coração cantando, abraçando quem passa pela frente. Daqui a pouco, quando esse contato vai reduzindo, a gente passa por uma porta, chega na outra, os pensamentos voltam, aqueles que nós já estamos condicionados e alimentamos no dia a dia. Olha o vasinho que estava tão bonitinho, tão higienizado, voltando a apresentar as suas impurezas. Aí a gente vai ser aquele que vai dizer, eu tento, mas eu não consigo. Ah, isso é tão difícil, só mesmo para Jesus. Aí só Givaldo, só Chico Xavier. E vai a gente legando ao outro uma responsabilidade que é nossa. Mas se Deus é justo, e segundo o dito popular, o cobertor é conforme meu frio, será que realmente eu não tenho condições de superar? Ou o esforço que eu estou empreendendo não está sendo proporcional à necessidade do meu momento evolutivo? Será que essas sujidades do vaso precisam ter tanto império sobre nós? Kardec já disse que não. Acabou a nossa festa lá no capítulo do Céu e Inferno, a carne é fraca. No iniciozinho, ele nem deixou a gente aprofundar a leitura. Foi logo nas 3 primeiras linhas. Não é a carne que é fraca. Fraco é o espírito que nela se encontra e não consegue lhe domar os impulsos. Pronto, acabou a nossa alegria, não tem mais justificativa para dizer que a matéria exerce um grande poder, porque ele diz, alto lá, você é que não aprendeu a dominar aquelas mais inclinações que lhe ajudaria na sua transformação moral. Então vá investir no seu crescimento, ao invés de estar atribuindo à pobre da matéria, que nada mais é que seu instrumento para evoluir, para que você consiga superar a condição atual em que você se encontra. Então, não somos escravos da matéria. Nós é que nos deixamos dominar por ela. Em todas as possibilidades que nós possamos imaginar. O espírito é o seu próprio senhor. Se o veículo do pensamento é o fluido e quem pensa é o espírito, logicamente que é ele quem manipula o seu próprio potencial fluídico. Então é ele quem constrói o seu próprio universo. Ah, porque o umbral? Ah, porque a colônia? Ah, será que eu vou? Você já está. Você já está construindo o seu futuro. Ah, minha próxima vida, será que quando eu for programar? Você já está programando. Então não tem esse amanhã. Saber como vai ser a sua vida futura é só tirar um retrato do que está sendo agora. Você já está moldando a sua próxima reencarnação. Para onde será que eu vou no mundo espiritual? Ausculte seus sentimentos, suas emoções e pensamentos permanentes. O seu mundo espiritual já está, não em construção, mas inteiramente pronto. Só que tem uma questão. Se você investe no seu mundo íntimo e em sua melhoria, aí a sua casa vai passar por uma reforma de qualidade. Aí com toda certeza, sua kitnet vai virar um palácio bem interessante de se morar, porque ele vai ser moldado por aqueles tesouros da alma que o Rabino disse que a gente precisava cultivar para que conseguisse então instituir o tal reino dos céus. Porque ele disse que não era desse mundo. E também, se fosse, eu ia desconfiar de Jesus. Porque esse mundo também, se fosse o reino que ele prometeu, eu não queria ir, não. Prefiro o reino que ele nos disse, que era de paz, fraternidade, liberdade, onde as pessoas se respeitam, aceitam as outras como elas são, não tem fome, não tem guerra, não tem preconceito, porque todos são criaturas irmãs, com a mesma origem e a mesma finalidade.
saindo da condição de incompletude, simplicidade e ignorância para a condição plena e de felicidade. Que bom que nós vamos chegar lá, porque aí vivenciar essa que a gente se encontra se torna mais leve. Por isso a afirmação: comigo o jugo é suave e o fardo é leve, porque a promessa da bem-aventurança está com ele. Por isso que ele é caminho, verdade e vida. Mas enquanto as nossas escolhas forem essas que nos mantêm atados a essa construção societária, esse reino ainda vai demorar um pouco de se instituir. Mas aí ele nos deu a chave. O reino dos céus está em cada um. Se ele não se manifesta no que nós estamos vendo, ele pode estar aqui dentro. Aí cada um que escolha o seu terreno, se é pedregoso, se vai ser fértil, se as palavras dele germinam. Não importa o que os outros façam, importa inteira e exclusivamente o que você faz, do conhecimento que você conseguiu amealhar, conquistou e que precisa colocar em prática. É isso que Sara estava buscando a partir das explicações do Mestre. E Jesus continua: em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Aí não achem não, viu? Então esse povo aqui escolhido, como era lá o judeu, eu estou livre. Não, viu? A mensagem foi para toda a humanidade. Então estamos no meio dessa história. E também não estamos nesse planeta à toa. Se o que nos rege é afinidade e sintonia, alguma coisa há em nós que nos colocou nesse cadinho de evolução. Então, não nos julguemos melhores do que ninguém, porque estamos em maior ou menor grau vibrando no mesmo diapasão. Por isso que a gente está aqui nesse planeta. A recomendação é válida: não julgueis, porque se você aqui está, alguma coisa você tem de comprometimento e proximidade. Quando ele vai falar das questões dos descendentes do povo escolhido, a gente lembra muito daquela ideia da oferta. Então, quando você chega no templo e que você tem ali oferta, é um animal sacrificado, são outras coisas que você apresenta à divindade, Jesus não condenou o ritual, mas ele trouxe uma profundidade naquilo que estava acontecendo. Para Deus, é muito mais aceitável que você volte com o coração puro, esvaziado de ressentimento, ódio, mágoa, rancor em relação ao próximo, do que chegar com o coração sobrecarregado e simplesmente deixar uma oferta ou um animal sacrificado. Isso para Deus não tem valor. Para Ele a validade está naquilo de que seu coração está cheio. Então, quando ele traz aqui para a gente a ideia de que o povo escolhido não purificou-se devidamente, nós também estamos na mesma condição. Quando ainda nos arvoramos a dizer: Senhor, Senhor, não tenho nenhuma condição de bater na porta, mas bato e quero que abra. Porque alguém diz bater e abre-se-vos-á. Não abre assim não. Para que a porta abra, assim que eu bata, eu preciso ter as tais condições. Perdoar infinitamente, que é o que significa a expressão 70 vezes 7. Eu posso pedir e não necessariamente obter, porque eu preciso das condições. Perdoai as ofensas, assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Lembrando que só se deixa ofender aquele que não compreendeu que o seu próximo, que ele lê do mundo. Agora, como você recebe o adoecimento emocional do outro, é que vai ser o seu grande diferencial. O velho exemplo que eu sempre uso do paciente terminal. Se eu conheço o paciente terminal e o visito, eu não vou fazer com que o sofrimento dele aumente. Do mesmo jeito que o paciente terminal do campo das emoções e dos sentimentos, por que eu vou querer atacá-lo? Por que eu vou querer oferecer essa tal da mesma moeda? Eu estou tão adoecido do campo emocional e sentimental quanto o outro. É a mesma coisa do campo físico. Mas a gente deixa a nossa retaguarda emocional muito disponível para que o outro tenha acesso. Isso é um sinal de que ainda não nos dominamos completamente. Lembram do tal caso das obsessões?
Se você não está de posse das suas condições morais, emocionais e espirituais, outro o fará. Não porque você estava ali andando na rua e aquele espírito disse: hoje vai ser o dia de Jamile, me deu uma vontade de perturbá-lo. Jamile já fez o convite. Todas as sinalizações vibracionais, a sua natureza espiritual, ela já conseguiu sinalizar na sua psicosfera como ela está no momento. A nuvem de testemunhas vai se conformar, os afins se aproximam. Então a obsessão não é algo que acontece porque eu fui vítima de espíritos invigilantes. Eu convidei os meus companheiros existenciais a partir daquilo que estou vibrando. Eu até acho interessante porque aí dá um medinho e a gente começa a vigiar melhor os pensamentos e aquilo que estamos pronunciando ao mundo. Porque a gente também pode pronunciar coisas boas, pensamentos positivos, palavras de incentivo, oração, vibração, estímulo a quem precisa. Porque do mesmo jeito que a gente é tão fixado em obsessor, a gente também pode ficar bem fixado em bons espíritos. É só vibrar na mesma condição em que eles apresentam. Com toda certeza, eles estarão conosco. Como André Luiz sinaliza, há um equilíbrio matemático. Do mesmo jeito que eu tenho 5 espíritos me influenciando para o mal, eu tenho 5 para o bem. Não pode ter mais de um lado e nem de outro, porque o mérito da escolha é todo meu. Aí que vem a tal justiça divina. Esses aqui deixarão de ter mérito ou responsabilidade? Não, mas a escolha vai ser sempre de cada um de nós. O desejo é que a gente tenha discernimento para sempre escolher bem, de acordo com o que Jesus orienta. Na retinha final dessa conversa, Jesus vai dizendo: é por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Aí a gente fica igual a Paulo de Tarso. O bem que eu desejo fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. E às vezes faz com gosto. E ele segue: o leite puro do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus e adiando nossa felicidade. Dessa explicação que o mestre deu, o que a gente pode extrair como conhecimento, ensinamento e como prática é: não adianta receber o conhecimento, não adianta saber todas as questões do Livro dos Espíritos, não adianta conhecer de cor toda a codificação, se não adotamos no dia a dia a mensagem de mudança que ela nos apresenta. Sem o esforço do nosso crescimento moral e espiritual, sem a ideia de que nós somos individualmente os reinos que Jesus vem para habitar, nós não vamos conseguir, como vasos, retirar a sujeira que ainda alimentamos por invigilância, por imprevidência ou por pouca fé. Cada um é o seu próprio milagre. Se dentro das condições que estiver, obtiver a partir do conhecimento o seu próprio crescimento. Aí vem a tal vontade que Pedro disse que precisava. E aí ninguém mais vai parar para fazer conta de quantas vezes precisa perdoar, porque vai entender que perdoar ao outro é libertar-se a si mesmo. Que essa explicação do Mestre esteja em nossos corações e que a gente transforme conhecimento em ação e ação em elevação espiritual. Muita paz. Apresentar o nosso agradecimento em nome da direção da casa, a nossa amiga e companheira Jamile, de uma forma bem prática, bem objetiva, nos mostrou uma parte dos ensinamentos do Mestre. Que estejamos sempre receptivos para que possamos internalizar e pôr em prática. E ela nos afirmou, entre várias colocações, que a cada um segundo as suas obras. Isso, de uma certa forma, nos consola, porque nos mostra que nós temos limitações, então não somos perfeccionistas. Mas, por outro lado, a gente não deve se acomodar
porque temos o nosso potencial e temos as nossas limitações. Temos primeiro que ter o autoconhecimento, como ela bem colocou, e depois nos esforçarmos para começarmos a progredir e vencermos as nossas limitações. Então, aumentarmos o nosso leque. E por questão ética, vou falar de mim quando ela fala que a gente deve persistir nesse investimento. Então, dentro do que ela falou, veio investimento, eu já estou me preparando para, na futura encarnação, ter o conhecimento de Jamile para começar a contribuir com esses ensinamentos. Então, que Deus continue me iluminando, né? A brincadeira, mas é uma verdade, a gente tem que buscar esse crescimento, cada um, como disse, no seu autoconhecimento, e com certeza esse é o nosso desiderado. Ok? Reforçando os avisos do projeto social da casa, o passe vai ser individual? Individual. Então só nos resta a oração final. Vamos novamente elevar o nosso pensamento, aumentar essa sintonia e, como sempre, começar agradecendo ao Mestre amado por tudo isso que nos foi proporcionado nesta tarde, que possamos realmente internalizarmos os ensinamentos, as orientações, e que dentro daquela máxima, vós sois Deus, vamos nos autoconhecer, buscarmos o nosso potencial de cada um, e colocarmos sempre à disposição do Mestre, seguindo ao próximo. Por tudo isso, amado Mestre, te agradecemos, te pedimos que derrame tuas bênçãos sobre a humanidade, principalmente no momento atual, onde vivemos com disputas políticas, com a marginalidade crescendo, a violência, mas que dentro desse entendimento que a doutrina nos traz, que possamos potencializar o instrumento do perdão, entendendo que nossos irmãos, que entre aspas chamamos de malfeitores, são limitados, são imperfeitos, e não nos cabe ajudar, e sim trabalharmos no perdão e na orientação para que cada um possa vencer as suas dificuldades. Por tudo isso, amado Mestre, possamos renovar essas energias que absorvemos aqui nesse momento e estendermos aos nossos lares, aos nossos trabalhos, enfim, onde nós estivermos, nos colocamos sempre como ceareiro, como instrumento do bem. Por tudo isso, amado Mestre, e em teu nome, com a tua bênção, damos por encerrados momentaneamente os trabalhos desta tarde. Graças a Deus.